Nossos músculos são responsáveis por converter energia em movimento. Sem eles, seria impossível andar, abraçar alguém e até respirar. Eu comecei a puxar de uma perna, comecei a mancar. Mas o tecido muscular de algumas pessoas, ao invés de se regenerar, começa a enfraquecer progressivamente. Essa é a principal característica das distrofias musculares. Dificuldade para subir escada, até falava, pô, você está parecendo um robozinho, né? Porque eu jogava o corpo para subir. Eu fui perdendo mais a força das pernas, né, e parei de andar, com 9 anos. As distrofias musculares são raras e o primeiro obstáculo para os pacientes é chegar a um diagnóstico. O indivíduo tem sinais e sintomas, o médico não conhece a grande maioria das doenças raras e ele não consegue pensar nelas. Se ele não sabe o que ele está procurando, ele não vai conseguir encontrar. Mas eu sempre tento, dentro das minhas limitações, eu procuro fazer sempre o máximo. Ficar parado para mim é uma coisa que não faz parte do meu dia a dia. Cabeça. Meu nome é Diego Simões Barreto, eu tenho 33 anos, eu trabalho com antiguidades e sou presidente de uma entidade que cuida de pacientes com distrofia. Distrofia muscular é o nome que se dá a um grupo de doenças que afetam o músculo esquelético. Elas são progressivas e, com o passar do tempo, vão restringindo movimentos e afetando funções vitais como a respiração. Apertou? Muito braço para trás. Aí tá bom. Diego é filho único de Suzy e Flávio. Nos primeiros anos de vida, não tinha sintomas da doença. Aprendeu a andar como outras crianças. Eu era praticamente os movimentos normais e tudo, né? A progressão da doença começou a aparecer mesmo quando eu tinha 6 anos. Minha mãe começou a notar alguns sintomas, né? Comecei com essa fadiga, né, para andar longas distâncias, e dificuldade para levantar quando eu caía. E subir escadas também foi se tornando cada vez mais difícil, né? Até o momento que eu parei de andar, né? Corremos aí uma série de médicos e não conseguíamos o diagnóstico. Ninguém tinha conhecimento para diagnosticar a distrofia. E com 5 ou 6 anos que a gente diagnosticou. Diego tem distrofia muscular de Duchenne. É uma doença rara que só atinge meninos. Tem incidência aproximada de 1 a cada 3.500 nascimentos do sexo masculino. No aniversário de 10 anos ele estava andando ainda. E eu lembro que... e marcou. Mas depois disso foi piorando. Parou de andar, mas tinha ainda o movimento dos braços, tanto que ele fazia maquete, bodeiros de barco, e mexia normalmente. E foi indo até que agora só mexe a ponta dos dedos, que é onde ele mexe com o computador. Então, mas tudo isso foi feito bem devagar. Você quase nem vai percebendo. Para usar o computador, eu uso o teclado virtual, né? Que é onde eu posso escrever, porque eu não consigo mais usar o teclado, né? Diego passa boa parte do dia no computador,
administrando a instituição que hoje é a sua grande missão de vida. A UPD foi fundada em 2009, porque eu notei a dificuldade, né, de outras pessoas com o mesmo problema, que não tem suporte nenhum através do governo, né. Devido a essa carência, eu decidi reunir com os amigos, né, e fundar essa entidade. Distrofia muscular de Duchenne é uma doença de herança recessiva ligada ao X. O que significa isto? Ela vem da mãe. E essa mutação faz com que ocorra uma alteração. O gene afetado é responsável pela produção da distrofina, uma proteína essencial para os músculos. Normalmente, o tecido muscular tem a capacidade de se regenerar, mas no caso de um paciente com Duchenne, a velocidade da necrose é maior que a da regeneração. Os músculos ficam cada vez mais fracos, afetando primeiro quadril e pernas, depois membros superiores, até comprometer respiração e frequência cardíaca. Depois dos 6 e 7, vai ter quedas, dificuldade para se levantar. 11, 12 anos, já cadeira de rodas. E até um passado recente, 18, 19, 20 anos, elas morriam. Isso é distrofia muscular de Duchenne. Caminhar com a namorada é uma das distrações de Célio. Mas a caminhada é sempre lenta para evitar acidentes. Esses dias me passou um sufoco danado. Eu estava atravessando a rua, quando eu estava começando a passar a segunda pista, o semáforo abriu, os carros e normalmente vem as motos, né? Aí eu assustei e eu quis voltar. No momento que eu freiei para voltar, a perna não aguentou. Aí eu peguei e fiquei assim, ó. Aí fiquei assim. E quando eu fico assim um determinado tempo, eu não consigo voltar. Aí eu fiquei parado e os carros vieram. Aí eu fiquei num sufoco danado. Aí eu pedi para o senhor que estava do lado, me ajuda aqui, por favor, me ajuda aqui. Só que ao invés de eu pedir socorro, eu pedi me ajuda aqui. Ele não entendeu, até que ele veio os carros chegando. As motos foram passando. Aí os carros pararam, ele veio, ele assim me ajudou, eu consegui atravessar. Mas então eu me senti assim, foi um sufoco danado. Por causa dessa fraqueza minha que está me acometendo. Célio tem uma doença muscular mais rara que a distrofia do Diego, que afeta 1 a 2 pessoas em 100 mil nascimentos. Tão rara que entre os primeiros sintomas e o diagnóstico passaram-se quase 18 anos. Sou aposentado, né? Tenho 62 anos, né? Nasci no município de Ituverava, estado de São Paulo. 15 anos desci da casa dos meus pais e fui para a cidade Franca para estudar. Uma cidade que eu adotei como uma cidade assim de coração, sabe? Ele trabalhou muitos anos fazendo manutenção mecânica em uma empresa em Cubatão e desde 1975 Célio mora em Santos. Quando foi em 86 se começou a sentir alguns probleminhas, né? Sentir alguns problemas de saúde. Com o tempo identificaram que tinha problema no fígado, que era hepatite. Ele fez tratamento para hepatite, até descobrir 6 anos depois que não era esse o problema. Quando foi em 92, mais ou menos 93, eu comecei a tropeçar e comecei a cair. Aconteceu 2 vezes, por exemplo, estava vindo do jogo de Santos, por exemplo, tropecei na calçada e caí aquele tomo, não consegui me segurar. Aí levantei, normal. Depois tropecei de novo e caí. Aí fiquei atento, né, para o que pode ser, né? Nos anos seguintes, Célio continuou fazendo exames. Chegou a fazer tratamento para poliomielite, uma outra doença muscular. Mas o novo tratamento não surtiu efeito. Quando estava descobrindo para ver o que era, eu tomei muito remédio. Peguei pneumonia 2 vezes, né, porque eu estava tomando remédio muito forte, tomando imunossupressor, entendeu? Então a imunidade foi muito baixa. Em 2004, estava tentando diagnosticar, a neurologia tentando diagnosticar, e aí foi onde foi feito esses exames de DNA, aí foi diagnosticado com uma doença de Pompe.
que é essa entidade doença rara? Ela é uma alteração que o indivíduo tem e que ele vai apresentar alguns sinais e sintomas, às vezes sinais muito peculiares, como uma criança na idade escolar que não consegue fazer abdominal. Se o médico não tem conhecimento que isso pode ser um sinal de uma doença neuromuscular, como o POMP, que vai levar a fraqueza muscular lá adiante na vida, também não vai fazer diferença. E às vezes são sinais e sintomas parecidos com outras doenças. E aí vem o diagnóstico errado. E aí é um problema, né? Porque você recebe um tratamento inadequado, ou às vezes não recebe nenhum, e já existe um tratamento desenvolvido para aquela doença. As distrofias musculares são doenças raras, muitas vezes desconhecidas pelos próprios profissionais de saúde. Para muitas famílias, o primeiro obstáculo é o diagnóstico. Eu, a Suzy e o Diego, nós somos um neurologista muito bom, muito conceituado. Ele examinou o Diego direitinho, tá tudo profissional, certinho. E, de repente, levanta e fala pro Diego, sai da sala. Aí virou, fechou a porta, virou e falou para a Suzy, olha, teu filho tem distrofia muscular progressiva, é uma doença que os músculos não vão se refazendo, vai enfraquecendo, com 9 anos de idade ele vai parar de andar e com 12 está morto. Assim, direto, sem o mínimo de diplomacia, de piedade com a gente, vai de chegar ao humanismo. Aí tudo bem, levamos o choque, continuamos procurando, desesperado. Vamos ver, não, no mundo tem, aonde tem. Quando nós descobrimos a doença, né, nós estamos procurando tratamentos na Europa, nos Estados Unidos, né, na Argentina também, buscar um medicamento que tinha na época. E foi bom, né, que eu tinha a oportunidade de conhecer vários países e tudo. Eu tenho um primo que tem a mesma doença, né, que sempre foi meu companheiro, todas as aventuras aí que a gente fez, né. No livro, encontra-se lá doença evolutiva, progressiva, irreversível, incurável, incapacitante, potencialmente fatal. Desde o primeiro momento, temos que trabalhar com talento e não com perda, de uma forma muito clara e acolhedora e cuidadosa. Embora sejam doenças desta forma que eu coloquei, não se fechou um prognóstico ainda. Você tem que manter uma abertura terapêutica. Antes falava-se em 18, 20 anos, hoje fala-se já em 25, 26, 30 anos a longevidade do Duchenne, mesmo não tendo um remédio específico. Sempre procuro fazer atividades com quais eu pudesse executar plenamente, né? Mesmo com as limitações, né? Então, eu comecei a fazer maquetes de barcos, né? E depois também o meu hobby é o ferromodelismo, né? Então eu tive uma adolescência feliz, né? Sempre em contato com meus primos, com meus amigos, e viajando bastante pra praia. Uma maquete escala HO, que eu uso pra esfriar a cabeça, né? Esse que é o meu... O ferromodelismo é o meu hobby preferido, né? E ela é toda controlada pelo computador, né? E devido a eu ter contato com outros pacientes na internet, né? E vi a necessidade que eles tinham, né? O único jeito era fundando uma ONG, né? E hoje a gente atende no Brasil inteiro. Aí tá bom? Aí tá jóia. Põe o braço pra cá um pouquinho, escorregou um pouco aí. Aí tá bom? Então, aqui é o escritório da UPD, aqui onde eu administro toda a parte financeira, procurando contato com empresas novas para patrocinar os projetos, né? A coisa foi crescendo, agora tomou uma proporção
enorme, temos 5.000 cadastrados e ajudamos aí milhares de pessoas aí com orientações. Nós realizamos atendimentos gratuitos de fisioterapia, psicologia, consultas médicas para o diagnóstico e acompanhamento das pessoas com doenças neuromusculares, miopatias e doença de Pompe também. Com o tempo, essas distrofias elas vão se agravando e isso tudo acarreta realmente para eles um estado de depressão muito grande. Então, ela se sente excluída, incapacitada e o trabalho tem que ser feito ao contrário. Para que ela pode fazer, dentro dos limites dela, ela pode fazer muita coisa. Na OPD eu não ganho R$1, né? Mas vale a pena cada minuto que eu trabalho aqui. Para mim é muito gratificante. Se você não souber que eu estou doente, você não percebe. Então, eu acho que eu sou uma pessoa normal. E, no fundo, não sou uma pessoa normal. Tenho muita dificuldade. Apesar das limitações de movimento, Célio mantém a independência. Limpo casa, eu varro, eu limpo, faço minha comida, minha alimentação eu faço aqui. Qual que é a especialidade da casa? A macarronada. Tem que ser com feijão, para ressaltar aí. Esse mês agora fez 2 anos, eu me separei. Foi um casamento de 33 anos, me separei com 60 anos, tenho um filho. Está casado, mora em São Paulo. Depois de um ano e meio de separado mais ou menos, aí eu comecei a entrar em contato com ela e nós fomos conversando. E nessa conversa foi aprofundando e foi colorindo o meio do caminho aí, né? Daí hoje nós estamos aí, né? Estamos aí de vento em popa. A gente já se conhecia de muitos anos atrás, mas assim, aí a gente começou a conversar pela internet no final do ano e hoje a gente está junto. Assim que a gente ficou junto, ele me contou que ele tinha essa doença, só que ele vivia normalmente e realmente ele vive uma vida normal. Antes eu tinha assim, até pensava em fazer algum trabalho, alguma coisa assim, sabe? Mas hoje, com essa idade, eu já estou pegando os pontos, sabe? Eu estou tentando agora muita coisa, agora eu pensando na minha felicidade só. Esse é o cara. Célio desenvolveu a doença de Pompe na idade adulta, mas existe outro tipo, ainda mais grave, que aparece em bebês. O óbito nesse grupo, quando começa em início precoce, é muito elevado. Cerca de 90% não passa do primeiro ano de vida. O que a gente chama de início tardio? Vão ser todos aqueles que vão começar sinais e sintomas a partir de 1 ano. Pode começar com 1 ano, 1 ano e meio, tem um quadro muito grave, com 5, 6 anos ele está na cadeira de roda, com 8 anos ele está no leito já sem poder se movimentar, ou ele pode passar mais ou menos bem a vida dele, sem grandes problemas, e por volta de 30 anos, 19 anos, aí é de cada um, é o que vai acontecer. Esses 2 tipos de Pompe têm origem em uma mutação genética. O gene é uma informação. Ele dá ao corpo a receita de como produzir determinada substância. No caso da doença de Pompe, é uma enzima chamada alfa-glicosidase ácida. Se o filho recebe dos pais um gene com defeito e outro sem, ele vai ser normal. Mas, se ele receber os 2 genes com defeito, um do pai e outro da mãe, então ele vai ter Pompe. Nós temos uma estrutura dentro da nossa célula que chama lisossomo. Essa enzima da doença de Pompe, ela trabalha dentro do lisossomo. E ela faz o quê? Quando entra o glicogênio lá na célula muscular, né, de cada músculo do nosso corpo, ela quebra esse glicogênio, porque o glicogênio ele é um pacotinho de glicose. Ele quebra esse glicogênio e libera a glicose para o metabolismo normal da célula muscular. Então, no caso da doença de Pompe, ele não consegue fazer isso. Então, imagina que vai chegando e ele vai acumulando essa glicose lá. Esse lisossomo, quando ele vai se enchendo muito, ele rompe. Então, o que eu vou ter na doença de Pompe, a gente diz que é uma destruição da arquitetura do músculo. As distrofias musculares são progressivas e não têm cura.
Mas para cada paciente, a evolução acontece num ritmo diferente. E a adaptação também. É uma doença de progressão relativamente lenta, você não sente tanto, né, como uma pessoa que sofre um acidente e todos os traumas são maiores, né, mas quando a progressão é lenta, nós nos adaptamos melhor, né? A doença de Pompe que a gente vai falar hoje, ela corresponde a cerca de 5% dessas doenças, né, e também tem uma prevalência de... Para falar em público, como neste seminário da OAPD, Diego adaptou o microfone à máscara do respirador. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos, né? Esse é o 3º simpósio brasileiro sobre doença de Pompe e doenças neuromusculares. E eu espero que esse evento sirva como um instrumento para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né, com doença de Pompe e com as outras doenças neuromusculares. A progressão da doença, né, afeta toda a musculatura, né, e até pegar a parte respiratória, né, e o paciente normalmente começa a usar um equipamento só para dormir, né, e depois passa a fazer os 24 horas, né, só banho só, né, mas eu evito ao máximo ficar sem equipamento porque acaba forçando muito o coração, né, então... Pesquisa. E olha que interessante, a média de atraso diagnóstico foi 14 anos. E através da inclusão desse ventilador mecânico não invasivo, que auxilia a entrada do ar e a expiração do ar. E essa pessoa respirando desse jeito, permitia que ela tivesse uma qualidade de vida melhor no seu dia a dia. Incorporado, ele foi para as atividades educacionais, para as atividades assistenciais, sociais, até de lazer também. E verificou-se que aumenta a longevidade da pessoa. Mas é uma longevidade com mais qualidade também. Nós não temos um medicamento específico para a Duchenne ainda. Mas descobriu-se que, se nós utilizarmos corticoides, inicialmente, utilizarmos um protetor cardíaco, aumenta bastante a longevidade. A agressão cardíaca ela é menor. Se eu mantiver melhor o músculo cardíaco, eu vou ter um aumento da longevidade. É o que estamos conseguindo. Gosto de dirigir pra caramba, viu? Eu dirijo desde 1976. O carro pra mim é necessidade, viu? É necessidade, porque para eu andar de ônibus é muito difícil. Porque eu tenho que subir de joelhos, né, no ônibus. Para eu controlar dentro do ônibus, como ele balança muito, e eu tenho pouco equilíbrio, então fica difícil para mim também. A doença de Pompe, assim como a distrofia muscular de Duchenne, não tem cura. Mas através dos avanços da medicina genética, os cientistas desenvolveram uma forma de repor a enzima que falta em Pompe. Essa enzima ela pode ser produzida em laboratório. Você pega o gene dela, coloca numa linhagem celular e ele começa a secretar, como faz hormônio de crescimento, como faz insulina. Atualmente, hoje se faz, que chama-se técnica do DNA recombinante. Eu ponho um pedacinho do DNA numa célula, que ela tem um DNA circular, e você coloca lá, ela acha que é dela. E ela começa a fazer o que aquele gene manda ela fazer. E aí ela vai fazer a secreção daquela substância. Então eu tenho a enzima. Aí eu dou para ele a enzima que eu fiz no laboratório. Essa enzima vai na célula dele, muscular, vai lá no lisossomo e quebra o glicogênio e começa a funcionar melhor esse metabolismo aí da célula muscular. Quando eu fui tomar essa medicação a primeira vez, então você fiquei muito tenso, né? Lógico, né? Isso aí a gente não precisa estabilizar a gente. Depois disso, eu comecei a sentir assim, eu tive uma pequena melhora. Talvez pode até ser psicológico, eu não sei. Eu senti mais animado, entendeu? Dava para fazer muita coisa, fazer bastante exercício. Aí eu só fazia fisioterapia, fiz muita fisioterapia, fiz muitos exames. Mas com mais otimismo, sabe? Com mais otimismo. Saber que a medicação me ajuda bastante. Quanto mais precoce a entrada do tratamento, melhor vai ser a resposta, sem dúvida nenhuma. Tratar um indivíduo
com 18, 19 anos, é diferente de tratar um indivíduo que já tem uma doença mais longa, com 30 anos, com 40, com 50, com 60. Quanto mais cedo eu tratar, melhor é a resposta. Porque aí eu consigo que a pessoa praticamente volte a uma vida normal. Você vai levantar, você levanta uma vez, você levanta, mas na segunda vez você tem dificuldade. Na terceira, mais dificuldade. Na quarta, impossível, entendeu? Quando você emagrece, eu sinto dores. Mas o que eu sinto mais mesmo é fraqueza. Hoje, atualmente, é fraqueza. Tempos atrás, eu estava sentindo muita fadiga. Sabe quando você participa do seu futebol no domingo, aí na segunda-feira você está na pior ali, né? Esse é o meu estado normal. Então, já acostumei com ele. As limitações impostas pela distrofia de Duchenne se transformaram em desafio para Diego. Além de presidir a OAPD, Diego administra 2 lojas online e mantém um site com histórias de superação de pacientes com vários tipos de distrofias. Eu faço toda a administração da loja virtual e também do portal Eu Supero, né? Que é o meu cantinho de trabalho. Aqui é a loja San Diego, né? Nós somos antiquários, eu trabalho com a parte de brinquedos antigos. Meu pai trabalha com antiguidades também aqui na loja, né? O pai de Diego faz as restaurações e monta as maquetes com a orientação de Diego. A mãe, Suzy, é psicóloga e voluntária na clínica da OAPD. Até eu parar de andar, eu fui na escola, né? Depois meus pais conseguiram uma licença no MEC, né? Que eu pudesse estudar em casa, né? Eu tenho um ensino fundamental, né? Mas eu sempre procuro estudar as coisas com qual eu trabalho, né? A gestão de dados sociais e informática também me interessa muito, né? Sou praticamente autodidata, né? Ele sempre foi bastante ativo, tá? Sempre arrumando novidade, queria arrumar alguma coisa. Tem a ONG, tem a me ajuda a cuidar lá da loja e compra e vende brinquedos antigos. E coleciona brinquedos antigos. E a partir de brinquedos é só ele que mexe. Eu ajudo, faço tudo, tá? Mas é ele que criou, que funciona e tem um bom mercado isso. Quer dizer, ele, na hora que acorda, até 10, 11 horas da noite, ele está trabalhando. Aí por volta de umas 11 horas, mais ou menos, eu encerro meu trabalho e começo a fazer minha distração na televisão. Ouço muita música também, 100% ativo. Eles não estão isolados, porque muitos, assim, muito tempo atrás, tem histórias, né, de que eles eram colocados dentro de uma redoma, não pode mexer, não pode pegar, não pode tocar, não pode nada. Não, ao contrário, eles estão vivendo, sabe? Eles têm que participar, eles vão se frustrar, claro que vão se frustrar, eles vão se decepcionar, tanto quanto nós até mais. É como ele tem que lidar com isso, com as frustrações, com as decepções. Tá? Isso que é importante. Célio faz a reposição da enzima de Pompe há 7 anos. Cada dose de medicamento dura 15 dias e ele precisa fazer a aplicação no hospital. Um tratamento caro que ele só conseguiu na justiça. É um remédio importado, né? Então eu tive que entrar com um processo judicial para fornecer esse remédio. Mas entrei com esse processo mais ou menos em setembro, foi em setembro. Pedi o remédio, então, logicamente, como não era permitido ainda, então foi negado, lógico, né? Que não tinha esse remédio. Aí entramos com o processo. Aí, quando foi em março, já deu como ganho de causa, né? Que o remédio ia ser fornecido. Aí, quando foi em maio, chegou o remédio e dia 23 de maio eu comecei a tomar esse remédio.
A terapia de reposição enzimática, como a doença de Pompe, os pacientes eles precisam entrar com uma ação judicial para conseguir, ou do Ministério da Saúde, ou da Secretaria de Saúde, depende de cada estado, que ele receba o medicamento, por ser um medicamento de alto custo. É difícil para o paciente, porque ele leva, na melhor das hipóteses, 6 meses para receber o tratamento. E entre 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, para ele receber, né? Os caminhos encontrados por Diego e pelos pais para superar as limitações impostas pela doença se tornaram exemplo para milhares de famílias de portadores de distrofias musculares. A OPD, né, que foi o trabalho mais gratificante que eu desenvolvi, né, foi o melhor acontecimento da minha vida mesmo, né, porque é um crescimento muito grande, né, pessoal, e o serviço ajudar os outros faz muito bem, né, pra gente poder ver que a pessoa realmente está melhorando, né. Em 1 ano de trabalho da ONG já começamos a ter resultados fantásticos, né? Isso foi um marco para mim, né? Na verdade, o grande problema da doença rara, e se você for olhar o próprio paciente, ele te diz, o grande problema é falta de informação. Porque eu quero informação do que eu tenho, do que eu posso fazer, se eu posso ter mais filho com essa doença, se eu não posso ter mais filho. Nós temos hoje cerca de 7 mil doenças raras. E que acredita-se que 6 a 8% da população do mundo, né, tem doença rara. Então, se a gente jogar esse número, 6 a 8%, para a população brasileira de 200 milhões, a gente tem de 12 a 16 milhões de pessoas com doença rara. Então, a OPD é mantida através do patrocínio de empresas, né? Nós não temos nenhum recurso do governo, né? É 100% capital privado. São empresas interessadas em contribuir com o bem-estar dos pacientes, né? E também doações de pessoa física mesmo que ajudam também, né? E cada vez a demanda cresce, né? Então há uma luta constante para a captação de recursos. Mas nós temos conseguido ótimos resultados com os pacientes, né? Hoje mesmo ele falou, ele está conseguindo um carro que é para ir buscar pacientes, tá? Isso é um projeto que praticamente já está realizado. E já está pensando agora em fazer um hospital. Quer dizer, pensar pequeno, né? Ele já está falando, agora eu vou ver se consigo uma verba, consigo não sei o quê, vamos fazer um hospital. É um sonho dele e eu acredito que esse projeto dele aí vai... Não duvido. Falando que tem o evento de Mustang, né? É? Legal, né? Esse aqui é igual aquele que eu tinha ali. É. Acho que é um 72. Então a gente nunca parou de buscar a cura ou um tratamento que melhore um pouco a qualidade de vida, né? Mas eu nunca vivi em função da doença, entendeu? Eu nunca fiquei naquela de ficar só procurando tratamento, só. Então eu vivo as outras coisas também, né? A roda desse aí é legal, né? A roda desse aí é bacana. Olha aí, ó. O futuro do tratamento para a distrofia muscular de Duchenne pode estar em terapias de reparação dos genes com defeito. Olha isso aí, Já faz um tempo razoável, 30 anos. Mas descobriu-se onde é que está o defeito. E a descoberta de onde está o defeito possibilitou-se o seguinte: e se eu fizer uma cola no DNA da pessoa, onde é que está aquele defeito? Que é terapia genética. Mas para eu fazer terapia genética, eu tenho que injetar vírus com alguma substância que faça a cola onde está aquele defeito. Tentou-se e hoje tem uma proposta linda chamada tratamento com oligonucleotídeo. São pequenos polímeros que são feitos para fazer a reparação daquele defeito. E já está sendo feita uma investigação em humanos com distrofia muscular de Duchenne,
com oligonucleotídeo. E se tiver uma resposta terapêutica para esta condição clínica, essa técnica vai ser utilizada em outras condições também. Junto com os tratamentos e cuidados com o corpo, Célio também foi trabalhando para conquistar a estabilidade emocional. Aqui é o centro da cidade. Amor, mas olha que vista linda. A análise foi muito importante também. Eu posso até dizer que foi primordial, porque eu fazia essa análise, mas é o meu problema social, vamos dizer assim, problema nem foi uma, também foi para a saúde, mas mais foi para um problema que estava afetando a minha saúde, sabe? Eu tive alguns problemas, que já faz parte do passado, né? Já consegui me recompor, né? Eu fiquei lá na frente parado. O pessoal do posto se espera. Então, na frente fica parado lá. Parte da recuperação veio com um novo relacionamento. Mas a namorada Aparecida mora em Franca, a cidade onde Célio estudou e onde mora a irmã dele. E agora ele está dividido entre as duas cidades. Santos é ótimo, Santos é ótimo. Primeiro é uma cidade plana, né? Para eu que tenho esse problema de saúde, uma cidade plana não precisa melhor, entendeu? Se bem que eu gosto da minha cidade também. Quando eu vou para lá, eu tenho vontade de ficar lá. Quando eu venho para cá, eu tenho vontade de ficar aqui. Então é assim, não tem como ficar nos dois lugares, né? Vou ter que escolher um. Estou perguntando para ele se ele é ali que ele vai comprar passagem para mim ir embora. E eu estou dizendo que não. Eu estou dizendo que não, porque a passagem do filme comprou. Agora, quando depois de for sair ali, a gente vai embora junto. Quando a gente vai, ela não me escapa mais, viu? É difícil. Porque, saudade, né? Porque a gente fica junto, é bom, tudo, mas aí a hora que vai embora, aí fica difícil. Pra mim seria ótimo ele ir embora. Eu vou convencer ele de ir. Mas a gente vai ver, né, como que fica. Se der tudo certo. Tá na balança aí, viu? Tá mais pesado, o Franca tá ganhando. Tá ganhando. Porque eu sempre tive vontade de voltar pra casa, né? De voltar pra minha cidade. Sempre tive. O mais difícil também é a transferência da medicação, né? O resto se dá para resolver fácil. Nessas décadas, entre os primeiros sintomas das doenças de Célio e de Diego até hoje, houve grande mudança na perspectiva de tratamento para as distrofias musculares. Quando eu comecei a trabalhar com doenças neuromusculares, que foi em 82, a informação que era passada era exatamente assim. E qual é a única coisa que pode ser feita? Reabilitação. Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, orientação nutricional. Mas o entendimento melhor dos mecanismos de necrose, regeneração, processo inflamatório, começam a aparecer propostas terapêuticas. Nós estamos vivendo uma fase muito interessante. Os maiores problemas para quem tem distrofia, né, é infecções respiratórias também, que debilitam muito, né? Então a fisioterapia previne um pouco isso também, né? Essa manobra chama manobra de empilhamento de ar. Ela serve para expandir o pulmão. Faço 4 vezes e aí ele solta o ar. Dá para perceber, em poucos dias sem fazer, né? Já percebo a diferença. A fisioterapia é essencial mesmo. Cada vez mais a gente está tendo congressos que a gente vai, então, vamos fazer um estudo para essa doença, para aquela doença. Então, tem muita coisa acontecendo em termos de genética. Então, o que hoje a gente não consegue tratar, acredito que no futuro, 10, 15 anos, a gente vai conseguir tratar. Provavelmente a gente não vai conseguir tratar essas 7 mil doenças, mas a gente pode aumentar muito, né, e melhorar muito a qualidade de vida dessas pessoas. Essa foto aqui, a gente estava na praia aqui de frente do nosso prédio aqui. Essa aqui a gente estava brindando a chegada dela aqui na minha casa. Mesmo com a demora para conseguir o diagnóstico e o tratamento correto para a doença de Pompe, Célio conseguiu manter a independência e a qualidade de vida. Ele superou as dificuldades da doença
e agora está reconstruindo os relacionamentos, amoroso, com os amigos e família. Meu filho está meio chateado comigo, né? Mas o retorno dele ao meu convívio, né? Porque ele ficou chateado do meu novo relacionamento, né? Ele não aceitou, né? Ele disse que com o tempo ele vai voltar ao normal, mas que no momento ele ainda está. Mas isso é uma coisa que eu gostaria que voltasse, né? Porque eu acho que a gente, quando a gente está feliz, a gente tem que compartilhar com as pessoas, né? Eu gosto muito assim de... Eu sei de pessoas, quando eu estou feliz, eu quero que todo mundo saiba. Eu consigo guardar. E ele não está aceitando ainda nesse momento. Mas a gente vai aceitar, vai voltar ao normal. Difícil essa pergunta, né? Mas o que é felicidade pro senhor? Né? Levar uma vida conjugal, sossegada, em paz, né? Ele casar com ela aí, né? Levar uma vida em paz, sossegadinha com ela, entendeu? Eu acho que isso aí é se curtir agora, eu e ela. É o que eu estou pensando. Nós estamos muito felizes e eu acredito que vai ser pelo resto da vida. E eu quero falar para ele que eu estou junto com ele porque daí vier. Estou muito feliz com ele. Amor, eu amo você, tá? Olha aí. Será que tem mecânica boa, né? Mas aí, E olha esse legal. daqui. Bacana, né? Tá bem de americano, né? É, muito legal, né? Ao invés de se limitar com a doença, Diego está a cada dia buscando novos desafios. Isso no crescimento da OPD, né? Trabalha do máximo possível para chegar a OPD em todo o país, né? Montar clínicas em outros estados. Em São Paulo até gostaria de chegar até ter um hospital para o atendimento especializado, né? Nas miopatias, nas doenças neuromusculares, né? 30 de janeiro de 2014 foi assinada a Diretriz de Atenção Integral ao Indivíduo com Doença Rara no Sistema Único de Saúde. Ela saiu por pressão das associações de pacientes. Então, o Ministério da Saúde atendeu ao apelo das associações, colocou especialistas num grupo, juntou essas pessoas e falou, vamos fazer uma diretriz para a doença rara no Brasil. E o que ela traz de muito legal? Ela traz serviços de referência para atender esses indivíduos, mas ela dá possibilidades, custeio para se fazer diagnóstico. Essa é a coisa mais importante. Estava na hora, né? Da gente começar a cuidar de uma maneira um pouco mais especial aí para essas pessoas. Não é nada fácil, né? Mas eu busco fazer o máximo possível, sempre tentando ser feliz, né? Porque não adianta ficar reclamando, né? Ou vivendo só a doença, né? Então, eu faço o máximo que eu posso, né? E ignorando a doença mesmo. Embora as condições físicas, financeiras ou afetivas, né? A vida sempre vale a pena, né?